Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. E a primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. E o texto nos diz o seguinte: Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Amados irmãos e irmãs, eu vou começar fazendo um comentário geral da primeira leitura. Depois eu quero focar para vocês entenderem qual foi a minha ideia, para a nossa meditação e reflexão neste domingo. Mas de antemão, feliz Páscoa para você e sua família. Que a gente possa, de fato, nesse domingo, celebrar a grande vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Tá bom? Amados irmãos e irmãs, nós vamos perceber que dentro do período pascal, a igreja se debruça sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Um livro extremamente rico, com muitas simbologias, com muita riqueza de detalhes para cada um de nós. E essa primeira leitura, ela acaba nos mostrando o momento em que Pedro, como muito bem diz no versículo 34, toma a palavra e começa a fazer uma belíssima teologia da memória. Ele olha para todos os acontecimentos da vida de Jesus. Aqui, por exemplo, ele cita o batismo que era pregado por João. Ele mostra que Jesus foi ungido pelo próprio Deus. Ele mostra o que é que Jesus fazia. Ele andava curando e por aí vai. E depois de olhar para a realidade de Cristo, ele também foca na sua paixão, morte e ressurreição, onde ele fala que Deus o ressuscita no terceiro dia. Só que tem uma palavra, eu não sei se você observou muito bem, que ela se repete dentro desse texto. Lá no versículo 39 fala testemunhas. Depois aparece no versículo 41 também a palavra testemunha. Depois no versículo 42 fala: E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar. E também no versículo 43 fala que a expressão todos os profetas dão testemunho. E aí quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo, eu pensei, ora, por que não meditarmos então melhor sobre essa palavra, dentro do contexto pascal? O que é que a Páscoa tem a dizer, ou tem a nos falar, tem a nos inquietar sobre sermos testemunhas da ressurreição? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês, tá bom? Primeira coisa, não sei se vocês sabem, mas a palavra testemunha no contexto bíblico, ela vem de uma palavra grega que quer dizer mártis, que em português seria alguém que viu, mas não só viu. Essa pessoa tem que ver, experimentar e depois dar testemunho até com a sua própria vida. Então, um mártir, por exemplo, quando a gente fala de um santo que deu a vida, ele, no final das contas, ele não somente viu, mas ele teve que ter uma experiência. Então, daqui eu já começo a me atrelar a seguinte expressão, Para ser testemunha autêntica de Jesus Cristo, não basta ver. Eu preciso ter uma experiência com Ele. É preciso ter uma experiência com Jesus Cristo. Mas o que é que vem então a ser, em poucas palavras, ser uma testemunha da ressurreição? É viver e anunciar que Jesus está vivo, que Ele venceu então a morte e o quanto isso implica na nossa vida. Porque às vezes eu fico pensando, as pessoas elas sabem, de modo geral, especialmente as pessoas que são cristãs, embora não sejam muito praticantes, que nós acreditamos que Jesus está vivo. Mas muitas e muitas vezes elas não entendem o quanto é que essa verdade de fé para nós ela implica na nossa vida.
E aí é onde entra a importância de sermos testemunhas. A gente precisa lembrar para as pessoas, olha, isso não é apenas um lembrar um fato passado, não é só voltar 2000 anos atrás na nossa história, mas dizer o seguinte, que hoje eu ainda posso fazer uma experiência com o ressuscitado, que essa experiência, ela então é real. Né? Sem essa compreensão, parece que Jesus está preso no passado. E quando eu olho para o tempo de hoje, inclusive a gente pode atrelar isso, né, ao jubileu da esperança que a gente está vivenciando, o quanto o mundo está desesperançoso. Né? Ninguém acredita mais em nada, então a gente vê aí problemas em relação à verdade. Quantas e quantas verdades que são basilares da nossa sociedade estão sendo questionadas pelas pessoas. Então, práticas que até então eram práticas milenares, hoje são colocadas com grande interrogação, porque o ser humano ele tem se tornado, né, um poço de dúvidas. E essas dúvidas elas começam a crescer dentro de nós e geram vazios, né? Geram mais desesperanças. E aí, no final das contas, a gente precisa entender que quando nós nos tornamos, então, testemunha de Cristo, eu me torno um sinal vivo para as pessoas de que sim, Deus age, Deus transforma, Deus cura. Podemos até refletir, né? O mundo não está precisando hoje de professores. E olha que eu sou professor, hein? Mas no quesito fé. O mundo não está precisando apenas de bons palestrantes que ensinem, bons formadores, né? Bons padres que sejam grandes catequéticos. Que eu sei que isso é importante. Mas acima de tudo, o mundo está precisando de gente que testemunhe, sabe? Porque é o testemunho nosso que pode arrastar pessoas. É o testemunho nosso que pode fazer com que corações sejam tocados. E quantas a gente não está fazendo isso, né? Claro, eu também entendo. A gente tem aí inúmeras dificuldades para ser testemunha hoje. Eu até anotei aqui alguns exemplos. Por exemplo, tem gente que tem medo do julgamento, da vergonha. Claro, a gente está vivendo também uma era de grande individualismo, então ninguém quer, na verdade, viver essa vida comunitária que o ser testemunha, obviamente, vai implicar. Nós somos hoje muitas vezes ridicularizados porque somos cristãos, então também gera esse problema. Tem muita gente que vive incoerência dentro da igreja, então ser testemunha hoje ainda coloca em xeque muito sobre isso. Você começa a falar de Cristo para as pessoas, elas começam a dizer, não, mas ó, vamos lá. Diante dessa realidade, mas você está falando de Cristo, mas é aquele povo que está lá na igreja que vive uma vida dupla. Então a gente começa a ter algumas dificuldades, né? Então assim, é muito difícil, podemos pensar sobre isso. Mas diante dessa dificuldade todinha, a gente também tem que entender que muitas vezes a gente não sabe o que é ser testemunha de verdade. E aí, por exemplo, tem crescido, por exemplo, em redes sociais, amados irmãos e irmãs, pessoas que acham que ser testemunha de Cristo é ser moralista, julgador, quer viver apontando o dedo para o outro, né? Mas vamos pensar comigo, ser cristão, testemunha autêntica da ressurreição de Cristo, não é você ser quase um refletor que brilha tão forte que começa a ver os erros dos outros. Isso não é ser testemunha, não. Ser testemunha não é alguém que vive apontando o dedo. Ser testemunha de Cristo não é alguém que fica o tempo todinho, você está errado aqui, 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 aqui. Não. Mas ser testemunha de Cristo é ser um farol diante de um mundo que vive na escuridão. Onde quando as pessoas não têm referência, elas dizem, fulano, vem aqui te procurar porque eu vejo que você é uma pessoa com fé sólida. Me diga, o que fazer para me aproximar de Cristo? Isso é ser testemunha de Cristo. É ser um farol, não um refletor. Né? E aí, além disso, também muita gente acha, né, que ser testemunha de Cristo é ser quase um cristão de fachada. Que fala bonito, mas não vive a sua fé. É ser um cristão de domingo, que vai à missa aos domingos, mas que muitas e muitas vezes não vive durante a semana toda aquilo que o próprio Evangelho do domingo fala. Eu lembro uma vez de um tio meu, inclusive ele ainda está vivo hoje, e ele dizia sempre assim para mim, chegava da missa de domingo, bem criancinha, ele dizia, Lucas, o que foi que o padre falou hoje na homilia? O que é que o Evangelho de hoje dizia? E aí eu sempre sabia dizer, porque eu tenho uma memória muito boa, ele dizia, porque não adianta você ir para a missa, sai da missa e nem sequer lembrar o que foi o Evangelho falou. E desculpe a sinceridade, quantas e quantas pessoas saem da missa sem nem sequer prestar atenção no que foi dito na homilia, né? Ou qual é o texto bíblico de hoje, que não permite com que a palavra crie raízes, né? É interessante. Outra coisa também, tem gente que acha que ser testemunho de Cristo é ser perfeito. A palavra perfeito quer dizer ser acabado. Não. É ser verdadeiro, gente. É ser de verdade. Em um mundo com tanta falsidade, com tanta mentira, mas é sermos autênticos. E é aquela ideia, né? Testemunho de Cristo não é apenas alguém que fala de Jesus.
Falar de Jesus é a coisa mais fácil do mundo, até os livros falam de Cristo. Mas ser testemunha de Cristo é alguém que deixa Jesus falar com a sua vida. Ser testemunha de Cristo é deixar Cristo gritar nas minhas ações. É na minha profissão, é no meu casamento, é no meu namoro. É na minha forma de me portar. Eu vou no supermercado, quando eu chego lá me dão um troco errado. E aí eu posso escolher, eu posso roubar daquele local, eu posso chegar para eles e dizer, fulano, você errou isso aqui. E aí Cristo grita nas minhas ações. Eu sou uma pessoa que não quero passar a perna na outra pessoa. Mas tem gente que olha na hora se tem alguma câmera apontando para poder ficar com um trocadinho a mais. Cuidado com isso. Quantas e quantas vezes a gente faz muito essa realidade, né? E até pensemos também que ser cristão, testemunho de Cristo, testemunho da ressurreição, não é você ser um cristão coach, com frases prontas, frases de efeito, mas é sim viver uma vida que faz as pessoas perguntarem: o que é que há de diferente em você? Quem fez isso contigo? E aí elas vão descobrir que quem fez isso, no final das contas, é a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa visão. E aí, amados irmãos e irmãs, para nos ajudar na nossa reflexão, eu trouxe algumas perguntas para a gente pensar, né? Mas antes, eu queria também fazer um anúncio para vocês. Agora nós estamos com um grupo de WhatsApp aqui no canal, tá bom? Para quem não sabe, o link do grupo do WhatsApp está no início da descrição deste vídeo. E qual é a ideia deste grupo do WhatsApp? Você que quer receber as leituras diretamente no seu celular, aqui do canal, todos os dias, basta você entrar neste grupo do WhatsApp e todo dia a gente vai enviar para vocês em algum momento aí as leituras, primeira leitura, evangelho, do mesmo dia. Então, para você até caso dizer assim, vim aqui pesquisar no YouTube, dá um certo trabalho, então estou fazendo essa dinâmica para poder te ajudar. Então, entra no grupo, você pode enviar o link do grupo para outras pessoas, é uma forma da gente estar mais perto. E, de antemão também, você que não é inscrito no canal, corre, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com mais pessoas. De antemão, que Deus te abençoe e obrigado a ajudar aí nesse nosso trabalho de evangelização. Mas voltando, vamos aí para as nossas pistas de reflexão. Eu trouxe aqui algumas perguntinhas, né? Amados irmãos e irmãs, a minha vida, ela seria uma prova de ressurreição se Jesus precisasse de uma testemunha hoje? E olha que Jesus sempre precisa, viu? Quando eu olho para a minha vida, será que a minha vida é uma prova da ressurreição de Cristo ou não? Será que alguma coisa me impede a falar de Jesus com total liberdade? Será que eu tenho alguma coisa, uma vida dupla, alguma coisa que me esconde, que está aqui escondido, né? Se alguém parasse para me observar como se fosse uma câmera, um drone, por exemplo, durante uma semana, essa pessoa perceberia que eu conheço Jesus? Ou não? Será que nós também temos coragem de ser diferente, mesmo quando o mundo inteiro anda, no final das contas, na direção oposta? Pergunto para vocês para que a gente possa pensar. Será? E eu anotei também aqui algumas dicas práticas, né? Para quem não sabe, eu sou de matemática, então eu gosto muito de dicas práticas, como se fosse uma receita de bolo. Como é que a gente pode ser testemunha de Cristo hoje? Eu trouxe para vocês 6 dicas. Primeiro, vida com coerência. Ser testemunha de Cristo é ter uma vida coerente. A minha vida tem que ser o primeiro anúncio, o primeiro evangelho vivo. As pessoas têm que olhar para a minha vida e tentarem observar sem muito esforço, tá bom? Que Jesus está vivo. É preciso cultivar a intimidade com Cristo, e aí vem leitura da Bíblia, busca dos sacramentos, catecismo na Igreja Católica, oração. Amar também de modo concreto seria a nossa terceira dica, né? Ou seja, enxergar que o amor é o principal fruto de uma experiência com o ressuscitado, né? Falar de Jesus sempre que possível, né? Com coragem, sem forçar, mas com coragem mesmo. Viver em comunidade, porque a gente não testemunha nada sozinho. E por fim, aceitar as quedas que a gente tem na nossa vida, mas recomeçando sempre. Então, cair no pecado hoje, eu posso recomeçar através da confissão. Eu errei nisso aqui hoje, mas eu posso voltar atrás e tentar lutar para ser uma pessoa melhor. Isso é alguém que autenticamente experimentou a ressurreição de Jesus. Amados irmãos e irmãs, eu espero que esse estudo, esta reflexão, possa nos ajudar aí na nossa meditação para esse domingo de Páscoa. Que Deus te abençoe imensamente. Eu te aguardo, tá bom? Nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.